Nosso objetivo é falar um pouco sobre o preconceito, o que é o preconceito e como ele se originou no Brasil e se desenvolveu, e quais são as formas que a gente pode desenvolver e trabalhar para justamente combater. A gente sabe que o preconceito, a gente tem que analisar uma questão histórica, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses, e quando os portugueses, que vêm de uma cultura europeia, uma cultura elitista, né? Quando eles chegam no Brasil, eles têm a questão da colonização. Então, eles enxergam as tribos que aqui estão, né? Tribos indígenas, não uma só, mas várias tribos indígenas que existiam em lugares diferentes do Brasil. Eles enxergam com um olhar de superioridade. E até hoje, se a gente tem contato com pessoas de outros países da Europa, eles veem o Brasil ou outros países, né, sempre como colônias, né, os colonizadores e as colônias. Então o preconceito se inicia aí, e o preconceito ele tem múltiplas nuances, né? A gente vive hoje com o preconceito racial, o preconceito de localidades, na xenofobia, né? As pessoas acabam criando estereótipos para umas pessoas, por exemplo, os nordestinos não gostam de trabalhar, os negros são isso, os brancos são aquilo, então as pessoas acabam se rotulando, né? E o problema do preconceito, né, que é um estigma, né? Depois do preconceito vem a discriminação. Então o preconceito é o primeiro estágio, né, quando você toma uma verdade sobre aquele determinado fato ou sobre determinada pessoa, né, sem o mesmo conhecer. Então é um preconceito, uma coisa que é criada, e a partir do preconceito vem a discriminação, e a discriminação também até mesmo depois a segregação, né? A gente tem o exemplo do apartheid, né, que aconteceu, que era onde naquele contexto os brancos e os negros eles tinham que viver separados, né? Mas tudo por causa do preconceito. Então hoje a gente tem o preconceito racial, o preconceito de gênero, né? O tipo de gênero que a pessoa decide ser ou seguir, as pessoas têm preconceito. E eu acho que a gente acredita que a melhor forma para se combater isso é através da informação, da educação, né? É difundir a informação, e eu acho que é muito mais do que ensinar as pessoas a respeitar um determinado tipo de pessoa. Você tem que respeitar os homossexuais, você tem que respeitar os nordestinos, você tem que respeitar os negros. Não. Eu creio que é a principal forma de combatermos. Temos que ensinar as pessoas a respeitar os seres humanos, independente de religião, que é um dos preconceitos que existe bastante, independente de credo, de fé, de crença, da cor da pele, do local de nascimento, da opção sexual. Então, quando a gente desenvolve capacidade de ensinar nas escolas, nas universidades, nas famílias, né, o ser humano a respeitar o outro ser humano, a questão do preconceito ela vai se esvair, vai se esmorecer, justamente porque você vai respeitar o outro independente da opção que ele tenha, né? Independente do que ele seja, independente do que ele desenvolva, seja uma questão religiosa, uma questão cultural. Então você vai ensinar a pessoa justamente a respeitar o outro ser humano. Então eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir diminuir e, com o passar dos anos, no futuro, quem sabe, extirpar de qualquer forma de preconceito, qualquer forma de retaliação, qualquer forma de algo que o ser humano possa ter contra o outro ser humano que não seja bom, né? A gente acredita que é dessa forma que a gente vai combater e extirpar, extinguir.